Olá, irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos da IBD. Domingo passado, Davi Rodrigues falou sobre o texto de Isaías 3, dos versos 1 ao 15. Inicialmente ele ia fazer o capítulo todo, mas como ficou muito longo, ele acabou passando para mim a segunda parte do capítulo, né? E é o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. A primeira parte do capítulo, resumidamente, trazia a condenação a Jerusalém, a primeira parte falando de uma forma geral a toda Jerusalém, e mais ou menos ali a partir do verso 12, uma condenação à liderança, chamando eles de infantis, falando que as crianças tomariam o lugar dos mais sábios e dos mais velhos, né, e tudo mais. Se você não viu a aula, veja, ela está aí no canal da Igreja Batista em Ceilândia Centro. E vamos então seguir, né? A gente vai trabalhar hoje os versos, o capítulo 3, o verso 16 até o último, que é o 26, e vamos ler também o verso 1 do capítulo 4, certo? Mas antes de começar, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, e peço, Senhor, que o Senhor esteja nos orientando, Senhor, nos dando entendimento de Tua palavra, nos mostrando, Senhor, a Tua vontade, Senhor, neste texto, Senhor, para nossas vidas, Senhor, que possamos, Senhor, aplicar o que aqui for aprendido em nossos dias e nossas vidas, ó Pai. É isso que pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Certo, então, vamos então começar vendo o primeiro verso aqui dessa parte, que é o verso 16, capítulo 3, verso 16. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com efeitos tinindo seus calcanhares. A gente vê aqui uma crítica bem pontual dirigida, então, às mulheres de Sião. Mas a gente precisa entender, primeiramente, quem são essas mulheres de Sião, certo? Para entender isso, a gente precisa entender, de fato, o que era Sião. Sião era a região de Jerusalém onde ficavam os palácios. Era o lugar da classe alta, era o lugar nobre de Jerusalém. Né? Então, esse recado se dirige a essas mulheres da elite de Jerusalém. Né? O verso 16 ele cita também outras características. São mulheres que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com efeitos tinindo seus calcanhares. Então, de cabeça erguida, mostra que são arrogantes, gananciosas. Flertando com os olhos, são impuras, estão vendo, olhando e desejando aquilo que não é delas. Impuras, gananciosas, tendo olhares lascivos ou coisa do tipo. Desfilando com passos curtos, com efeitos tinindo seus calcanhares. Esse desfilar com passos curtos é um pouco esquisito ver assim. Em algumas versões andam com requebrado ou algo do tipo, certo? Mas a ideia é o quê? Quando está andando, não andam, né, com um pé ao lado do outro, andam mais ou menos movimentando suas pernas de modo a uma perna ficar na frente da outra, que vai trazer um rebolado ali à mulher, né? Então ela andava de forma a atrair a atenção, atrair olhares realmente e exibir o seu corpo, né? No sentido meio de luxúria mesmo. Tenta sensualizar. É mais ou menos isso que esse verso traz. E aí tá, ele fala dessas características dessa mulher, né, que a gente viu, então, orgulhosas, gananciosas, impuras. E na sequência dos versos 17 ao 24, ele traz então o que irá acontecer com essas mulheres. Vamos dar uma lida no texto. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá à descoberta suas vergonhas. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis,
e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume, haverá mau cheiro, em vez de cintos, corda, em vez de belos penteados, calvície, em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Então, nesse texto a gente vê, então, a condenação para as mulheres. A gente viu, então, no começo do capítulo 3, condenação geral a toda Jerusalém. Depois ele fala da liderança. No verso 12 ainda do capítulo 3, ele cita um pouco as mulheres, né? Se são governados pelas mulheres, o que mostrava para eles ali uma fraqueza, então, da liderança de Jerusalém. E agora ele dedica toda essa parte a falar das mulheres, como eram essas mulheres de Sião e o que acontecerá a elas, certo? Então, no verso 17, ele traz ali: rapará a cabeça das mulheres, porá descoberto suas vergonhas. Então, o que significa isso exatamente? Situações de guerra, quando uma cidade é atacada ou tomada, ou até mesmo por revoltas internas, né, não somente de estrangeiros, era comum que isso fosse uma das formas de humilhação. Então, às vezes, tipo, uma primeira-dama, uma rainha, alguém, as pessoas ali da elite sofriam esse tipo de humilhação justamente para desacreditar todo o seu povo ali, para mostrar a todo o seu povo que aquela elite, aquele governo, aqueles reis e rainhas foram depostos. Então, rapar a cabeça das mulheres, deixá-las nuas em frente a todo o povo, uma humilhação pública, que deixaria bem claro de que aquele seu rei, rainha, nesse caso rainha, né, aquela sua rainha, não é mais uma elite. Ela foi posta à qualidade mais humilhante que deveria ter. Em uma série de TV recente, a gente vê uma cena dessa forma, onde a mulher é humilhada, é colocada nua e anda por toda a cidade, certo? Então tem esse uso aí na cultura moderna. E nos versos de 18 a 24 ele fala então de que seria arrancado seus enfeites, suas roupas, perfumes, né? E ele traz todo esse contraste, né? Onde havia então vestes, não haveria mais, onde haveria luxo, elegância, não haveria mais, né? Então tudo aquilo que elas conquistaram, tudo aquilo que elas ostentavam pelo seu orgulho, pela sua ganância, será delas retirado, será delas tomado e elas ficarão sem nada, ficarão seus adornos e penteados, todos seus enfeites representarão o seu passado, não fará mais parte delas, no lugar ficará apenas as cicatrizes daquilo, certo? No verso 17, quando eu expliquei um pouquinho do verso 17, eu falei que era uma coisa de situação de guerra, né? Então, na sequência do texto, a gente vê que é também colocada essa questão da guerra, versos 25 e 26. Seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão em combate. As portas de Sião lamentarão e prantearão por causa disso, e sem nada ela se assentará no chão. Então a gente vê aqui a profecia de Sião perdendo uma guerra, sendo realmente tomada por inimigos. Então está diretamente ligado àquela humilhação que está colocada ali no versículo 17. As portas de Sião não representarão mais sua glória, pois ela está caída. Então as portas dos palácios, as portas de todo aquele lugar, as portas de entrada da própria Sião, tudo que aquilo representava, todo luxo e riqueza, todo o status que aquilo representava para a própria Jerusalém, tudo aquilo não vai ser nada mais. Tudo aquilo deixará de fazer parte, certo? Porque a glória de Sião agora está caída. Sião está agora caída e perdeu toda a sua glória, certo? E no versículo 1 do capítulo 4, a gente tem a conclusão desse julgamento, desse juízo dado sobre as mulheres. Esse é um texto um pouco mais complicado, né?
O verso diz o seguinte, verso 1 do capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco, livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Então, o que aconteceu ali na guerra? Os homens batalharam, morreram, perderam na guerra, e Sião está sem seus homens. Então, 7 mulheres disputaram um único homem, será justamente isso. Olha, não existe mais homens no meio do povo de Israel, dentro de Jerusalém, certo? Essas mulheres, então, que antes se mostravam orgulhosas, eram por si só independentes, tinham sua luxúria, elas agora rastejarão e disputarão por um único homem. E elas nem mesmo exigirão deles o sustento, que fala que elas mesmas irão providenciar comida e roupas. Ou seja, elas só não querem ficar só, elas só não querem ficar sozinhas ali, certo? Elas querem se livrar de uma vergonha de ser solteira. Essas mulheres que eram então antes sustentadas com todo o luxo e glória, agora temem serem encontradas sozinhas, serem solteiras, porque em uma situação como essa, uma situação em que uma cidade foi tomada por um outro povo, é uma situação perigosa para as mulheres que ficam sozinhas, porque ou elas vão buscar o seu sustento em uma forma de prostituição ou algo do tipo, então a mulher que estava lá em cima, no luxo, vai cair para algo humilhante assim, ou ela é tomada justamente por estrangeiros, e é isso que elas querem evitar. Ser tomadas por estrangeiros, serem violentadas por um povo que não é o povo delas. Certo? Então, essa é a essência do nosso texto. É tudo isso que ele nos traz, e esse é o julgo que ele traz sobre as mulheres. Agora, tem um porém também. Quer dizer, então, que eu, que sou homem, estou tranquilo, não preciso me preocupar com esse texto, porque isso não é para mim, né? No máximo, se a mulher for orgulhosa, eu vou morrer ali na guerra. Né? Será que é isso que o texto está querendo trazer? Esse juízo sobre as mulheres é uma linguagem literal ou uma linguagem figurada? Né? Existem indícios no texto, e aí isso eu peguei de comentários bíblicos, né? Existem indícios no texto que pode ser uma linguagem literal. Quais são esses indícios? Ele dá muitos detalhes quando ele fala da mulher lá no verso 16, dá muitos detalhes do seu andar, do seu caminhar, de como, o que vestia, né? Os brincos, enfim, todos os adornos de meia-lua, que tem alguns textos, e todo esse tipo de coisa. Como é muito detalhado, pode ser algo que indique que isso seja uma coisa, uma linguagem literal, certo? Ele estava direcionando aquele texto realmente para a elite ali de Sião. Porém, quando ele dá sequência e fala ali do que vai acontecer com elas, ele usa uma linguagem de prosa. Linguagem de prosa é mais ou menos o que a gente vê em Salmos, né? Aquele texto, ele meio que tenta usar umas rimas, tem uma construção de texto que os seus versos se encaixam de uma certa forma. E geralmente essa construção de texto dessa forma é usado em linguagens figuradas, em coisas que não são literais. Então a gente vê que esse texto pode indicar, então, que não era exatamente uma coisa destinada somente às mulheres, certo? Era uma coisa um pouco mais abrangente, ele está usando ali uma linguagem figurada nessa profecia. Então, o que o texto nos mostra é a condenação de Deus sobre toda essa soberba, ganância, luxúria e orgulho. Né? Quanto mais nos apoiamos em nosso orgulho, menos a gente depende de Deus e agimos por nós mesmos. Né? Nós nos tornamos o centro do nosso mundo. Deixamos Deus de lado. Então, olhando para isso como uma linguagem figurada, é isso que esse texto nos traz. Né?
o nosso orgulho deve ser deixado de lado, porque quando temos um orgulho, tiramos do centro de nossas vidas, Deus. Deixamos Deus de lado. Quando somos gananciosos, soberbos, olhamos de cima, como se fôssemos nós alguém que temos glória, né? Olhamos de cima para baixo para os outros, não damos glórias ao nosso Deus, né? A gente deixa de cumprir a vontade dele, como a gente vê no que está escrito no verso 15 do capítulo 3. O que pretendem vocês ao esmagarem meu povo e ao moerem os rostos dos necessitados? Para uma elite, para alguém no topo, você vê que a Bíblia sempre condena o não olhar para os necessitados, não olhar para o povo, né? E aqui ele traz novamente isso. A gente pode entender aqui nesse texto, como aplicação para todos nós, a gente pode tentar, para facilitar um pouco, tentar ver essas mulheres de Sião como nós vemos a noiva no Novo Testamento. Aquela linguagem da noiva. Que a noiva de Cristo é a igreja, certo? Dessa forma a gente consegue então trazer isso para nós, trazer isso para os nossos dias e ver que esse recado de se libertar de orgulho e ganância e até o que aconteceria, né, com o orgulho e ganância da nossa igreja, do povo de Deus, do corpo de Cristo, né, seria algo danoso para nós. Teríamos esse fim que foi colocado ali, profetizado ali no texto, certo? Devemos então nos libertar do nosso orgulho, ganância e colocar Deus de volta no centro de nossas vidas. Dar glória a Ele através de nossas atitudes, através de nossas vidas, né? Olhando para aqueles que necessitam, olhando para aqueles que estão à margem da sociedade, né? Esse é um papel fundamental do cristão e desde sempre Deus mostra essa sua vontade para com o povo. Amém? Concluímos aqui então nosso CBD e daremos sequência então no próximo domingo. Obrigado.